Oi pessoal, então dando continuidade ao conteúdo de algoritmos e programação na linguagem C. Então, duas aulas atrás a gente começou a ver o que era o if-else e a sua utilização. Na aula passada a gente já utilizou o if-else com operadores lógicos. O que são os operadores lógicos? Que a gente pode utilizar o e, o ou, a negação. Tem alguns operadores que a gente pode utilizar. Inicialmente a gente vai ver só o e e o ou que são os mais utilizados. Então o que é? É quando a gente vai testar duas condições. Então quando a gente testar duas condições utilizando o e, as duas têm que ser verdadeiras. Então, por exemplo, eu só vou sair se eu sair de casa se tiver sol e uma temperatura boa. Então, sol e temperatura boa. Então, se as duas condições forem verdadeiras, eu saio de casa. Então, são duas condições para realizar alguma ação. E o ou é quando apenas uma deve ser verdade. Então, se estiver sol ou se estiver chovendo ou estiver frio, eu fico em casa. Então, uma das duas sendo verdadeira, então se estiver chovendo ou se estiver frio, eu vou ficar em casa. Então, onde as duas temos duas condições e uma só sendo verdadeira já é o suficiente. Então, e agora nessa estrutura de decisão, utilizando o if e o else, a gente vai ver uma extensão do if-else, que pode ser alinhamento, encadeamento, encaixada. Tudo vai depender do autor que vocês forem ler. Mas basicamente o que é? Até agora a gente tinha um if, e seguido do if a gente tinha um senão. Então era um se e um senão. Agora, a partir de agora, a gente pode ter um se, senão se, senão se, senão se. São várias condições. Por exemplo, se a gente passar para o nosso dia a dia, se a temperatura for maior que 30, ligar o ar-condicionado no 21 graus. Se não se a temperatura for menor que 10, ligar o ar-condicionado no 28. Então aqui eu testo uma condição, se essa aqui não for verdade, eu testo a outra. E se não, quer dizer que nenhuma das outras foram verdades, eu executo o que tem abaixo. Então vamos aqui, ó. Este se não se, ele só será testado se o primeiro se não for verdadeiro. Então, se esse se for verdadeiro, ele automaticamente executa o que tem dentro dele e continua a execução lá para baixo. Caso isso aqui não for verdadeiro, ele testa este. Se esse aqui for verdadeiro, ele executa o que tem aqui. Se não, ele executa o que tem aqui no senão. Então, se a gente transformar isso para o C, vamos criar esse algoritmo no C. Estamos aqui no Code Blocks, vou criar um novo algoritmo, empty file. Lembrando que se você quiser criar esse algoritmo utilizando outra interface, o Dev C++, ou até o NetBeans, isso vai dar preferência de cada um. Então até se você utilizar o Linux, se você quiser utilizar só o bloco de texto, o Gedit, não tem problema. Eu faço mais o CodeBlocks porque ele é uma plataforma mais simples para quem está começando, não precisa talvez dar comandos, mas depois a gente pode introduzir para utilizar o Gedit. Então vou colocar aqui temperatura, ponto C. Então vamos criar. Primeiramente eu vou criar uma variável chamada float, chamada temperatura, que é o que vai receber a temperatura, e eu vou dar um printf. Então eu vou ler essa temperatura. Digite a temperatura. Scanf, lembrando que aqui a máscara aqui que a gente vai, do tipo do dado que a gente vai ler, que é f, porque a gente vai ler um float, e aqui a gente passa um e comercial, temperatura, que a gente vai passar o endereço da memória de temperatura. E aí aqui no nosso exercício, então se a temperatura for maior que 30, liga o ar-condicionado no 21. Se for menor, liga no 28. Então, vamos voltar. Então, if o quê? If temperatura for maior que 30, abre colchetes, fecha colchetes, printf, ligar ar-condicionado no 21 graus. Aí a gente bota o else, então antes a gente vai fazer o else e já abriu chaves, né? Então o que a gente faz agora? Else if, então que é se não se, temperatura for menor que 10, printf, ligar ar-condicionado no 28 graus. E else printf
não ligar o ar-condicionado. Adicionado. Então vamos colocar a rodar. Então vocês vão ver que ele primeiro testa sempre um if. O que tiver encadeado a ele, sendo um verdade, ele ignora e continua a execução lá para baixo. Então vou forçar ele a entrar no primeiro, então vou botar 35 graus, ligar o ar-condicionado no 21. F9, vou forçar ele a entrar no segundo, então 8 graus, ligar no 28. E agora no terceiro. Então vou colocar 25 graus. Não ligar o ar-condicionado. Então assim, ó, quando ele entrar nesse if ou nesse, ele automaticamente ignora o que está abaixo. Então, no caso que eu botei 35 graus, ele testou, 35 é maior que 30, é maior. Executa o que tem aqui e automaticamente ele continua a execução aqui embaixo quando terminar todo o encadeamento do if else. Então ele vai começar, aqui ele continua a execução. Caso esse aqui não for verdadeiro, essa condição, ele vai para o else if. Aí ele testa aqui também. Caso for verdadeiro, ele executa o que tem aqui e nem testa esse else. Então por isso que a gente tem que cuidar quando a gente começa a encadear vários if elses, vários else ifs, as condições que a gente quer. Então, nesse caso, ele tem duas condições bem definidas. E se a temperatura estiver entre 10 e 30 graus, ele vai testando esse, nenhuma e entra no else. Então, vamos para o próximo exercício. Faça o algoritmo que leia 2 salários e apresente qual dos dois é maior. Então, vamos fazer de comparação de salários. Novamente, vamos criar nossa estrutura, stdio.h, int main e return 0. Então, vamos só aqui, comparação salários. .c. Então ele quer que a gente leia 2 salários. Então float. Por que float? Porque o salário pode ser quebrado. 3.500 com 17 centavos. E assim por diante. Salário 1 e salário 2. Vamos colocar o nosso printf. Digite o primeiro salário. Scanf. Qual que é a máscara de formatação? É F, porque a gente está lendo um float. E comercial, salário 1. Printf, digite o segundo salário. Scanf, máscara de formatação, F, novamente, e comercial, salário 2. Agora a gente testa. If o quê? If salário 1 for maior que salário 2, então, printf, salário 1 é maior. Se não se, else if, salário 2 for maior que salário 1, printf, salário 2 é maior. E caso o salário 1 não for maior que o salário 2 e o salário 2 não for maior que o salário 1, o que acontece? Os salários são iguais, né? Então, printf, salários são iguais. Vou colocar a rodar. Então, vou colocar 1.520 o primeiro. E ele não chegou a executar o segundo. Por quê? Porque aqui eu botei um e-comercial e é uma porcentagem. Isso acontece. Então, salário 1, 1.520 e salário 2, 3.000. Salário 2 é maior. Vou colocar os dois iguais. 1.500 e 1.500. Salários são iguais. Então ele testou primeiro o salário 1, que é 1.500, é maior que o salário 2? Não é. Else if, salário 2 é maior que salário 1, 1.500 é maior que 1.500? Também não. Else, salários são iguais. Vamos fazer mais um exercício. Faça o algoritmo que simule uma calculadora. O algoritmo deve realizar a leitura do primeiro algarismo, depois o operador que deseja utilizar e, por fim, o outro algarismo. Então aqui a gente vai utilizar um tipo de variável que a gente não vinha utilizando muito. Então vou criar a estrutura primeiramente, return 0. Vou salvar, calculadora. Vou botar a calculadora com if, que já tem aqui. Calculadora com if. Então que tipo de dado? Vai ser um dado float, né? Porque eu posso ter vários
eu posso querer dividir dois números com vírgula ou somar dois números com vírgula, número 2. E também o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável que vai representar o resultado. E o char que vai ser o operador. Então eu vou ler como um char operador. Então eu vou colocar um printf. Digite o primeiro número. Um scanf. Um %f, porque eu vou ler primeiro o número 1. E aí eu vou ler o operador. Então, digite o operador. Scanf. Um C, que eu vou ler um float, e comercial, operador. E, por fim, eu vou ler, digite o segundo número. Um scanf, F, e comercial, número 2. Então eu leio o primeiro número, vou dar um Enter, vou ler o segundo, que é um char, que a gente não vinha utilizando, e vou ler o número 2. Agora a gente precisa verificar qual operador que o usuário digitou. Então, if operador for igual a mais, agora a gente só está testando um char. Então, esse aqui é um char só. Então, só vai receber uma letra ou um símbolo. Então, a gente pode fazer esse tipo de operação aqui. Vocês vão ver quando a gente começar a utilizar uma cadeia de char, que são strings, a gente já não vai poder fazer esse tipo de comparação. Mas aqui, como é só um algarismo, então se eu fosse ler letra A, ou fosse ler vou ler o mais ou o menos, então eu posso fazer essa testagem direta. Se for um mais, resultado vai receber o quê? Número 1 mais número 2. E vou dar um printf. Printf. Resultado da soma. %f, porque eu vou mostrar uma variável do tipo float, e resultado. Agora, se não C, else if resultado for igual a menos. Então, o resultado irá receber número 1 menos número 2. Printf, resultado da subtração. Novamente F, porque eu quero mostrar, e resultado. Else if. Então vocês percebem que aqui a gente já está encadeando vários else ifs. A gente pode encadear quantos for necessário. Claro que quando vocês começam a colocar vários else if, isso acaba gastando muito processamento. Mas nesses casos onde são 4 ou 5, a gente consegue utilizar. Esse caso também a gente poderia resolver utilizando um switch case, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas como a gente está querendo praticar esse encadeamento de if-else, esse é um caso bem legal de se testar. Então, se for um vezes, se for uma multiplicação, então, resultado recebe número 1 vezes número 2. E printf, resultado da multiplicação. Fi, resultado. Else if, aqui não é resultado, aqui é operador. Operador e operador. Vimos antes de acontecer o erro. Então, se o operador for a barra, então quer dizer que resultado vai receber número 1 dividido por número 2. Printf, resultado da divisão. %f, não vou colocar os acentos, e resultado. E agora, caso não for nenhum desses, a gente apresenta uma mensagem para o usuário, né? Que o operador digitado é inválido. Então, aqui é o nosso código, já deu um código bem grandinho. Então, aqui a gente tem um detalhe bem importante. Quando a gente está utilizando um scanf por um char, o que acontece? O char ele pode aceitar qualquer algarismo. Então,
Já um float ele vai receber somente números, um int só vai receber somente número. Mas o char ele pode aceitar qualquer algarismo. Então quando a gente está lendo alguma coisa antes de um char, por exemplo, que a gente está lendo um número, a gente digita um número e dá um enter. O enter ele fica na memória. E acaba que quando eu vou ler o char, ele pega o enter para ele. E aí ele pegando o enter para ele, ele não deixa a gente digitar o nosso operador. Então vou ver, quando eu colocar rodar, quer ver, eu vou colocar 35 e dar um enter. Olha, ele leu um enter. Ele leu um enter para ele. E a gente precisa se precaver disso. Como é que a gente faz? A gente pode dar um flush stdin, que a gente limpa a memória. Então a gente limpa a memória antes de ler, ou simplesmente a gente dá um espaço aqui antes do scanf, que aí a nossa variável ele não vai armazenar essa informação. Então, por exemplo, se eu der um 35, enter, o operador está esperando. Então, eu vou dar um mais, 4, por exemplo, 39. Agora eu vou colocar rodar, vou colocar 90, vou colocar vezes e o 3, 270. Agora eu vou colocar um operador que não existe, por exemplo, 45, vou colocar lá a letra A e o número 36. Ó, o operador digitado é inválido. Então, aqui a gente fez um exercício com vários if-elses encadeados, já deu uma base bem boa para a gente continuar as nossas aulas. Vamos dar continuidade. Aqui a gente tem um exercício para vocês tentarem fazerem. E aí na próxima aula a gente já inicia a aula resolvendo esse exercício. Então o mercado está realizando uma promoção para vender abacates. Comprando até 12 abacates, o preço unitário é de R$1 cada. Caso o cliente compre mais de 12 abacates e menos de 25 abacates, o preço unitário cai para 90 centavos. E se o cliente comprar mais de 25, cada abacate sai por 75 centavos. Então faça um programa que leia o total de abacates comprados e mostre o valor no final. Então aqui vocês vão ter que trabalhar também com alguns if-elses, que conforme o número de abacates que o cliente comprar, ele vai ter um desconto e um resultado no final. Certinho, então, pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Todos os códigos estão no meu GitHub. E até mais.